Fala pessoal, né, a gente está aqui na nossa live semanal no Instagram. A gente vai falar hoje sobre um tema interessante e super importante, que é por que 97% da população mundial não está tendo resultados no ano astrológico de Mercúrio, né? E para quem não sabe nada de astrologia, ou mesmo não acredita muito nisso, não tem problema. A gente vai desmistificar, né? A nossa linha aqui da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre a astrologia científica, que na verdade deu origem ao que a gente conhece hoje como astronomia. E basicamente a gente vai falar sobre vários conceitos, né, de energia, física quântica, neurociência e, logicamente, vamos falar de alquimia da mente, que é o que a gente faz melhor, né? Então, eu quero falar sobre isso porque a gente está num impasse, né, eu posso dizer, para muitas pessoas, porque a gente começou o ano astrológico agora em março, né? Então é março, 20 de março. Março, abril, maio, junho e julho. Já são 5 meses, basicamente, ou 4, né? Que já se passaram. E do ano astrológico pagão, aliás, o ano pagão, né? A gente está indo para o segundo semestre, né? A gente está começando daqui a pouquinho em agosto. Isso vai acontecer todo ano. Então, independente da época que você estiver assistindo esse vídeo ou ouvindo o podcast, não vai importar muito, porque sempre vai ter essa repetição se o ano astrológico for de Mercúrio, né? E aí e o ano, né, o pagão não vai mudar muito, né? A gente sabe que tem todo um interesse por trás de ter janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, que é o calendário que as pessoas assumem, né? E a gente assume também dentro da Matrix mental, que é a data certa, o tempo certo que a gente tem que vivenciar. A gente não sabe que não é muito bem por aí, né? E pensando aí nos 5 meses já que se passaram, né? Eu vou usar o número 5, tá? Mas foi menos, mas vou usar o número 5, que já se passou do ano astrológico. Várias pessoas já sentiram um compromisso diferente, né? Várias pessoas já meio que acordaram assim para, pô, tem alguma coisa diferente no ar, tem algo que na verdade eu ainda não fiz, né? Tem alguma coisa que na verdade que você não está fazendo, né? E aí a gente pode identificar, tem duas formas, né? E aí você vai se encaixar, talvez três, né? Eu vou encaixar aqui em três tipos de perfis de pessoas e você vai estar aqui, né? Você vai se identificar com um desses três perfis dentro do que eu vou falar hoje. E logicamente que isso vai despertar dentro de você um interesse maior de identificar o que eu posso melhorar, né? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é por que não está tendo resultado, né? Mas aí dentro do ano astrológico de Mercúrio, que a gente já passou 5 meses. Então, primeiro tipo de persona, tipo de pessoa, vai ser aquela pessoa que não sentiu nada, não está trabalhando, né, assim, no sentido de autoconhecimento, não está buscando novas fontes de conhecimento, sabedoria, né? Até eu falei na live da semana passada, para você que quer participar ao vivo, inclusive se você estiver ao vivo aqui, só colocar perguntas aqui no box, né, que tem aqui de interrogação, que eu vou responder depois no final da live. Né? Se você estiver escutando a gente no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo sábado no Instagram nosso, tá bom? Então imagina assim, são pessoas que na verdade não se identificam. E às vezes até você que está aqui não vai ter esse perfil, né? A grande maioria das pessoas nem vai chegar aqui na Alquimia da Mente porque não vai fazer sentido, não vai vibrar a mesma frequência, não vai estar na mesma vibe que a gente está, que é basicamente crescimento, expansão, vamos falar, conhecer gente nova que também esteja na nossa mesma pegada, vamos dizer assim, né? O segundo perfil de pessoa é aquela pessoa que está em cima do muro, né? Sabe que na verdade sentiu alguma coisa a partir de março, sabe que tem que fazer algumas coisas, mas eu diria que é aquela pessoa que seria o melhor conceito para descrever essa pessoa que está em cima do muro, é a pessoa ignorante, tá? E não leve isso como um palavrão, tá? E a palavra ignorância não significa uma pessoa burra, né? Uma pessoa que não sabe de nada. Esse não é um verdadeiro conceito. A etimologia, né? Então, o estudo das palavras, quando você vai atrás da palavra ignorância, tem a ver com uma pessoa que, na verdade, ela sabe o que deve ser feito, mas ela não faz. Tá? Então, essa é a verdadeira origem, né? Usando a etimologia, a origem das palavras. A palavra ignorância vem disso. Então, a pessoa sabe o que tem que fazer e não faz. Tá? E aí a gente pode até trazer o conceito da incoerência. Então, vamos pensar se você é uma dessas pessoas. Você está em cima do muro, você sabe o que deve ser feito, você sabe até do seu dinheiro, pessoal, relacionamento, profissional, alguma área da sua saúde, você sabe que você tem que fazer aquilo, né? Às vezes, eu tenho que parar de comer gordura, eu tenho que parar de beber cerveja.
Eu tenho que parar de gastar dinheiro com o supérfluo. Eu tenho que entender o meu relacionamento e dar um basta, né, de alguma coisa, né? Ou mesmo deixar claro o que eu quero e também o que a pessoa tem que fazer, né? Então, são coisas assim. E aí você pode ser o quê? Uma pessoa ignorante. Você sabe que tem que ser feito, mas você não está fazendo. E aí, no caso, é óbvio que essa inconsistência, essa dúvida, esse medo vai repercutir nas suas decisões, tá? Esse é o segundo perfil. E o terceiro perfil é aquela pessoa que 20 de março, né? Então 5 meses agora que a gente está aqui, entendeu o recado, sentiu a energia mudar, tá aqui, né? E você tá aqui, por exemplo, ouvindo a gente, escutando, sentindo a gente, onde quer que você esteja. Vai ser Instagram, redes sociais, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Você chegou aqui. Você tá preparada, tá preparado e sabe que, na verdade, sentiu isso de uma maneira diferente. Então, esse é o terceiro perfil de pessoa. Então, ou seja, a gente fala a pessoa desperta, a pessoa acordada. No esoterismo, né, dentro da nossa linha da Escola de Mistérios, até dentro do nosso treinamento avançado, que é a Academia da Alquimia da Mente, que é a nossa escola de mistério, a gente pode usar no ocultismo, né, então, que seria o olho. Você abriu o seu olho, você enxerga as coisas de uma outra perspectiva, ou seja, você foi um iniciado. Né? A gente tem os degraus de iniciação dentro da academia, e aí, nesse caso, né, você se torna uma pessoa que consegue enxergar o todo. Então é isso. Tá? Então a gente descreveu aqui os 3 tipos de perfis, porque daqui para frente eu vou construir com você, no dia de hoje, uma tríade. Né? Então eu vou explicar para você por que 97% das pessoas não está tendo resultados no ano de Mercúrio. E basicamente eu vou começar com o primeiro ponto. Tá? Então faça anotações se você puder. Não sei onde você está agora, na sua casa, escritório. Às vezes você está na correria. Né? Mas assim, faça anotações, pegue algumas mensagens que a gente vai tocar. Porque de uma maneira ou de outra, você está aqui, você caiu aqui por um motivo. E esse motivo é o que nos une. Se esse motivo é o que nos une, é porque eu entendo você e você me entende. Bacana? Então, bora lá. Primeiro aspecto, né, por que as pessoas, na verdade, não estão tendo resultados. Isso eu falei até antes de março, né, para que você, quem acompanha o nosso trabalho, já está mais acostumada com a nossa didática, com a maneira que a gente trabalha. Até mesmo se você já é nosso aluno ou aluna de algum curso nosso, independente de onde seja, né, a gente aí... Independente do país que você seja, né? A gente já tem alunas aí em mais de 70 países, né? Basicamente, a gente falou disso que ia acontecer com todo mundo e pode ser o que está acontecendo com você, que é o quê? A criação ou a destruição da sua personalidade, tá? Então, o primeiro aspecto é para você que não está tendo resultado, ou mesmo, imagina que você está tendo resultados, mas às vezes não é do que você imagina, mas é a criação ou a destruição da sua personalidade. E o que tem a ver a palavra personalidade? Né? E eu gosto de trazer sempre aspectos aqui que vão fazer você pensar, né? Porque a nossa linha da alquimia da mente é essa. Então, da onde que vem a palavra personalidade? Tá? A palavra personalidade vem do latim personalitas, tá? Personalitas, de personalis, né? Que no caso tem a ver um relativo à pessoa, né? Que vem de persona, até na parte... agência de marketing, né? O pessoal usa muito esse conceito de marketing digital, né? Usa muito o conceito de persona. E persona tem a ver o quê? Com o ser humano, com a pessoa, né? Mas na verdade essa palavra, como todas as palavras, eu sempre falo para vocês, nunca vieram da mesma origem, né? Mas vieram de uma origem da origem da origem da origem. E a palavra persona, na verdade, ela originalmente ela significava um personagem de uma peça teatral, né? Para você que já ouviu falar ou estudou, ou mesmo não gosta de história, mas você lembra, acho que de algum aspecto, né, do Coliseu de Roma, dos teatros, né, gregos, teatros romanos, que eles usavam uma máscara, né? Às vezes eles pegavam, não tem aqui, mas vou pegar uma caneta aqui, por exemplo, né? Então, se você estiver escutando só, imagina que eu estou segurando uma caneta, e aí, no caso, era uma máscara que ficava aqui em cima, né? Então, na hora da peça, né? Eu fiz teatro, nossa, eu adoro, né? Artes, assim, no sentido de construção, de saber tudo, engenharia, né? Filosofia, astrologia, né? Estudar as religiões, né? Extraterrestres, né? Tudo que a gente fala aqui na Alquimia da Mente tem um embasamento. E isso também tem a ver com o embasamento de uma expressão, né? Em relação aos que eles sentiam. Basicamente era um graveto, né? Que segurava a máscara. Então, na hora da peça, a personagem, né? O personagem pegava lá e fazia a peça, né? Então, se era uma figura triste, né? A voz dela ou dele seriam tristes. Se fosse uma pessoa alegre, né? Alegria. Se fosse uma pessoa rude, né? Então seria uma voz mais intensiva, mais grossa.
Se fosse uma pessoa mais infantil, uma criança, né, seria uma voz mais infantilizada. Então, assim, isso tem a ver com o conceito de personalidade, de persona, né? Então, da peça teatral. E aí, quando a gente vê, na verdade, do latim, né? Veio, na verdade, a palavra persona veio do etrusco. Não sei se você sabe, mas o latim ele foi originado pelos latinos, né? Que viveram no que nós chamamos hoje como Península Itálica, que hoje virou, né? Basicamente, hoje não, né? 1871 aí, 870, aliás, 70 e 71 ali que teve a independência da Itália, onde todas as cidades-estados, todas as províncias se unificaram e virou o que a gente hoje chama de República da Itália, né? Soberania. Mas naquela época existiam os latinos, existiam os romanos, existiam os gregos, né? Na parte do sul ali da Península Itálica, existiam os etruscos, né? Provavelmente você não sabe disso, ou mesmo já estudou, mas esqueceu lá da história. Mas por que eu estou falando isso? Porque os etruscos, eles vão dar muita influência para o que a gente hoje tem como origem também. Né? Os nossos antepassados, que na verdade não são antepassados, porque são realidades paralelas acontecendo nesse instante de tempo e espaço. Eu sempre falo isso porque eu costumo trazer vários conceitos, por isso que é importante. Talvez você está caindo pela primeira vez aqui. Acompanhe o nosso trabalho, ouça mais podcasts, veja mais nossos vídeos, entre nos nossos treinamentos, porque eu vou falar de todos os conceitos. Eu não estou preocupado se você está pronto ou não. Você está aqui. Né? O grande lance é você estar aqui. Se você quer dar o próximo passo, né, para aprender mais, aí já não tem mais a ver com a gente, tem a ver com você. Né? Tá? E aí quando a gente pensa nos etruscos, eles viviam mais para o norte. E aí, no caso, os etruscos vão dar uma influência muito forte para os latinos. Então, a palavra persona veio também dos etruscos. Então, por causa da influência que eles tiveram. Inclusive, a gente hoje não fala de etruscos, mas a língua latina, que vai dar origem à língua portuguesa, vieram também dos etruscos, que vieram dos árabes, que vieram dos índios, né, da Índia, né, do país, né, que a gente conhece como Índia. Então, dos Vedas. Então, todas as línguas tiveram influências de outros povos, só que ninguém conta isso. Isso que é importante. Por isso que nós temos mais semelhanças com outras culturas, outros povos, o pessoal chama de raça, né? Enfim, não tem nada a ver, mas nós temos mais semelhanças em termos de humanidade do que você imagina. E os etruscos tinham uma palavra que chamava perso, né? Perso, que tinha a ver com máscara. Olha que interessante. Os latinos usavam a palavra persona, que significava um personagem, né, de uma peça teatral. E do etrusco veio do perso, que significa máscara. Então, por exemplo, quando a gente fala de persona, personalidade, tem a ver com a máscara que você usa. Então, esse é o ponto de cognição, de argumentação que eu vou usar agora com você, que é esse primeiro ponto que a gente vai falar. Por que a maioria das pessoas, 97%, né, das pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Etiópia, Papua Nova Guiné, se você estiver nos ouvindo, escutando, ou seja, nosso aluno aí na Polinésia Francesa, você está tendo uma crise de personalidade. E eu sei que você está tendo. Porque todo mundo está tendo. Diego, eu estou tendo uma crise de personalidade? Sim, todo mundo está. Porque o que tem a ver? Até o melhor arquétipo que seria para descrever isso tem a ver até com que esse momento que eu estou gravando, a gente está gravando aqui para você, né, junto com a minha equipe, essa live. Que na verdade não é uma live, né? Muitas vezes a gente fala, é uma aula, né? Porque você consome muito conteúdo através da gente. Não só, eu sempre falei, né? Não é informação, é conhecimento e sabedoria. E a gente está nesse momento agora, né? Que eu estou gravando, o Sol está em Leão. Né? Então, o melhor arquétipo para descrever personalidade é o aspecto leonino. E você, mesmo não sendo do signo de Leão, você também é leonina, também é leonino. Então, o melhor arquétipo para descrever isso que está se passando agora é o leonino, o leão, tá? A leoa, tá? E aí, nesse caso, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, muitas situações que estão acontecendo agora, meio que você está revendo. Como que eu reajo naquela situação, no meu trabalho? Será que eu deveria agir desse jeito ou deveria agir diferente? No meu relacionamento com a minha família, relacionamento amoroso, será que eu estou agindo de uma maneira reativa ou mesmo proativa? Você está percebendo o que está acontecendo? Eu tenho certeza que isso está acontecendo com você, porque não está só acontecendo com você. Né? E é interessante, nessa semana, né, eu tento acompanhar
ao máximo tudo que a gente faz, né? E eu vi até um comentário, eu lembro nos vídeos do YouTube, e a menina falou assim, eu não lembro o nome dela, mas se você estiver aí na live, ou mesmo tá aí ouvindo, escutando a gente, sentindo, deixa os seus comentários para eu lembrar quem você é. Mas ela escreveu assim, Diego, você fala de um jeito que na verdade parece que está falando comigo, né? E é isso mesmo, porque você sou eu, você, né? Eu sou você. E nesse instante de tempo e espaço, você também está tendo essa crise de personalidade, que é uma crise, quando a gente viu no Etrusco, né? É uma crise da máscara. Qual é a máscara que você está usando? E eu quero dizer isso porque essa máscara tem muito a ver com a essência. A gente pode fazer a dicotomia, né? Então, análise entre essência e self quântico, né? Às vezes até uma tríade, que seria a máscara, persona, a essência e o self quântico, né? Então, 3. Vou descrever rapidamente agora. A máscara é como se você, e aí é mais fácil de você entender isso, seria nas redes sociais, né? Olha lá, até a Ingrid colocou, foi o que eu disse semana passada, que você me usa de persona. Né? E é verdade, até eu conversei com a Ingrid. A Ingrid é aluna já, tem mais de 2 anos com a gente aqui, ela também é mestra dentro da Academia da Alquimia da Mente. Se você quiser saber mais, inclusive aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso, acesse o nosso site, diegomangabeira.com.br/cursos, ou mesmo só digitar aí no Google academiadaalquimiadamente.com.br que você vai ter mais informações e entrar na nossa lista de espera, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conceito que tem a ver com máscara. Então, qual que é a máscara que você está usando? E a melhor forma de expressar isso seria o quê? As redes sociais. Então, você está lá, tira uma foto, um selfie, vai no TikTok. Eu falei muito mal do TikTok na semana passada e tem alguns motivos, né? A gente sabe isso, a gente está cada vez mais se tornando imediatistas, julgando as pessoas através de vídeo de 15 segundos. Né? Existe alguma coisa errada. Abre parênteses, fecha parênteses, tá? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais neste instante de tempo e espaço que eu estou gravando, estou sentindo, estou passando essa informação, esse áudio, esse vídeo, esse texto, imediatistas, então superficiais. Então cada vez mais as pessoas estão usando máscaras, fingindo estarem felizes quando não estão, fingindo estarem tristes quando não estão, porque é ao contrário, né? Nem todo... Tem gente que manipula, inclusive, fica chorando nas redes sociais, mas na verdade o quê? É para ganhar seguidor. Você sabe disso. Isso é feio. Isso é sujo, isso é manipulador. E eu falei isso antes do ano astrológico de Mercúrio começar. Vão aparecer pessoas que vão passar a perna nas outras pessoas e não vão ter dó. Né? O conceito aí seria o conceito de falsos profetas, pessoas que são mentirosas mesmo, que na verdade não têm moral, né? Então, no caso, seriam pessoas imorais, né? Que o conceito do I aí, na etimologia, seria a negação, não moral, né? Então seria o imoral. São pessoas imorais, que não estão nem aí com a humanidade. Isso já está acontecendo há milênios. Isso eu falei para vocês, né? Se você não assistiu, vai dar uma olhada aí, procura nos podcasts, nos vídeos sobre isso. Então, o primeiro conceito da tríade seria o que? A máscara. Outro conceito é o que? A essência. A essência o pessoal às vezes chama de espírito, perispírito, às vezes até mesmo chama de astral, tá? Eu não vou ficar qualificando o que é os 7 corpos espirituais, né? Então, não é nesse sentido que a gente vai falar aqui, né? A alquimia da mente não é nesse sentido, porque aí, no caso, tem um viés, às vezes, de religião, culto, doutrina. Não é a nossa pegada. Para quem já sabe do que eu estou falando. O grande lance é, a tua essência tem a ver com quem você é, né? Ou quem você acha quem é. Então, não se trata do Diego Mangabeira aqui. Não se trata, por exemplo, da Ingrid, da Neidinha, da Lu. Se trata o quê? De quem você é. Você, nesse instante de tempo e espaço, você está vivendo, né, num corpo maravilhoso, né, lindo. Mesmo se você estiver gordinha, gordinho, dá para emagrecer. Né? Se estiver magrinho e quer engordar, dá para engordar. Né? Se não tiver, por exemplo, com a saúde que você quer, dá para melhorar. Né? Mas o grande lance é você tem uma vida, você tem um corpo. Né? Então agradeça todos os dias isso, todos os momentos, todos os segundos. E você está aqui, mas você não é só esse corpo. Como você não é só essa mente que você acha que você é. Não tem a ver com o cérebro, tá? Tem 3 cérebros aqui. O cérebro, vamos pensar, o córtex cerebral, o coração e o seu sistema digestivo. São 3 cérebros. Né? Então é muito mais daquilo que a gente é ensinado na escolinha ou mesmo na faculdade, ou mesmo na medicina moderna, né, a entender. E aí você começa a entender, caramba, peraí, se eu sou mais, será que eu estou sendo mais? Né? Segundo aspecto. O terceiro é o self quântico, que tem a ver com o conceito de eu não sou mais eu sou o todo, então o pessoal fala eu sou, né? Eu sou o todo, né?
não se trata apenas disso, mas eu sou um nada, eu sou ninguém. Eu já não preciso usar o ego, por exemplo, para dizer que eu sou alguém. Eu não preciso, eu não tenho essa necessidade. E aí a gente sai, por exemplo, seria o melhor arquétipo, que seria 180 graus, né? Então, se a gente pegar no mapa astrológico, qual que é o signo 180 graus de Leão, né? Então, qual que é o signo 180 graus de Leão? É o que a gente está vivenciando agora, que é a era de Aquário. Então, o melhor arquétipo para você entender o seu self quântico, entender o que está se passando agora, né, da criação da personalidade, é o aquariano, a aquariana. Independente se você for de aquário ou não, como eu sempre falo, todos nós temos os 12 signos, todos nós somos 12 arquétipos. E o arquétipo de aquário tem a ver com o quê? O coletivo. Entendeu? Então, assim, é completamente oposto ao que as pessoas consideram que é a persona. Entendeu? Que é a máscara. Se for pensar, 97% das pessoas não estão tendo resultados porque elas acham que elas são o que elas expressam nas redes sociais. Elas acham que, na verdade, elas são apenas um nome, elas são extremamente materialistas, elas acreditam numa ciência que não é a ciência das antigas civilizações, que não são antigas civilizações, mas estão acontecendo nesse tempo e espaço. E, logicamente, elas não procuram o que a gente está fazendo aqui, que é abrir caminhos. Elas estão procurando um caminho. Existe uma diferença. Olha o que eu estou falando para você. Existe uma diferença entre você procurar caminhos e você procurar um caminho. Entendeu? É a diferença entre a matrix mental que a gente vive hoje de medo e escassez e a matrix, na verdade, a existência, que na verdade não tem limites. Né? E aí, no caso, vem frequência vibracional de escassez, uma frequência vibracional muito baixa, frequência vibracional alta, abundância, transcendência, amor, alegria, felicidade. Né? Olha a diferença, a gente está falando de oposição. E aí o que acontece com a grande maioria das pessoas, e aí pessoas que você conhece, pessoas que estão ao seu redor, pessoas da sua família, amigas, amigos, e você sente isso, eu sei, porque a gente acompanha, né, mais de 15 anos aí trabalhando com isso, você sabe que no fundo, você não consegue mais conversar com as pessoas. Você sabe do que eu estou falando. As pessoas não te entendem, você não consegue mesmo até argumentar, falar de um... Você nem consegue trazer esse ponto, porque você sabe, se você trouxer esse ponto, a pessoa vai brigar com você, falando que, na verdade, você quer converter ela para alguma coisa que ela não concorda. Não é assim? Por isso que eu estou te falando, presta muita atenção, porque não perca a sua energia, a sua saliva, com pessoas que, na verdade, não estejam em mesma sintonia. Você não é obrigado a converter ninguém. E muito cuidado com essas pessoas que querem converter. Eu sempre falo, vão ter pessoas o quê? Que vão te converter na religião, na política, na sua família, na economia, no seu relacionamento. Ou seja, pessoas que sempre estão querendo mudar as outras. Né? E aí que tá. Até eu comentei, eu acho que sobre isso, até com os alunos, né, sobre um seriado aí, nesse momento que eu tô aqui nesse instante, tempo e espaço, que tá lá na Amazon Prime, né, que basicamente chama Sem Limites. E tem até o Rodrigo Santoro e tem como chama? O professor lá da Casa de Papel, né, o Álvaro Morte, né, o ator. E eles falam de Fernão de Magalhães na história, e aí no caso mostra esse embate entre, né, o que... Esquece descobrimento, que ninguém descobriu nada, né? Eu não gosto de usar esse verbo, ou mesmo esse substantivo, mas seria no sentido o contato do europeu com o índio, né? Que não é o primeiro e nunca foi o primeiro, né? A gente perdeu esse contato por muitas coisas que aconteceram ao longo da história da humanidade, principalmente para evitar com que nós nos liguemos, né? Porque as pessoas esqueceram, né, da sua conexão inicial, que é uma conexão muito maior. Todo mundo se conhecia, depois as pessoas começam a viver nas suas ilhas, né? E as pessoas ainda acreditam nessa historinha, né? Que os europeus descobriram, né, o mundo novo, né? A história do descobrimento, né? Como se tudo fosse descoberto e não soubesse nada, né? Mentira, né? A maior mentira, na verdade, é acreditar numa ciência que, na verdade, não consegue explicá-la e ainda não consegue usar os mesmos argumentos científicos do modelo científico para falar para as pessoas, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas que eu sempre falo, a resposta você tem que procurar, mas sempre seja crítico e vá atrás da informação correta dos fatos e você toma suas próprias decisões. Isso é importante. Né? E nesse caso, até do Fernando de Magalhães, tinha esse embate.
Como que eu vou tratar um índio? Como eu vou tratar um negro? Né? Como eu tinha por exemplo, que basicamente essa divisão que tem, né? Que as pessoas ainda acham que era aquele aspecto, né? Que está no seu subconsciente. O Jung colocava como inconsciente coletivo. E as pessoas ainda acreditam nesses arquétipos do branco, do negro, do índio, né? E é interessante porque isso é completamente materialista, completamente individualista, porque quando a gente pensa em relação à verdadeira origem da humanidade, cara, a gente está falando de raças extraterrestres. Aliás, nem é raça o substantivo melhor para a gente conceituar, mas a existência. Tanto faz, né? Tanto faz. Imagina, eu sou lá de Vega, né, da galáxia, eu sou de Orion, de Sirius, né, ou mesmo de Aldebaran, tanto faz. Você é um terrestre, um terráqueo, né, de um planeta. Quando a gente começa a nos limitar, nós viramos limitados. Isso é muito importante. É uma frase simples, correta e é uma afirmação matemática, ou seja, bem no sentido de Leibniz, lá do século XVIII, ou mesmo Pitágoras, lá 500 a.C., tudo é matemático, né? Tudo é uma equação. Quando você se limita, você se torna limitado. Quando você se expande, você se torna expandido. Isso é óbvio. Mas para muitas pessoas, elas falam que elas são expansão, mas elas são extremamente limitadas. E aí, no caso, lá no começo da live eu falei dos 3 tipos de pessoas. Elas são o segundo. São pessoas ignorantes. Né? E às vezes uma pessoa entra agora, nossa, eu falando de ignorância. Pessoa ignorante não é burra. Ela sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Bacana? Então esse é o primeiro aspecto que eu quero falar agora para você. Deixa eu pegar meu chá aqui que está esfriando. O segundo aspecto que eu quero falar, por que 97% da população mundial não está tendo resultados no ano de Mercúrio, tem a ver com a comunicação. Né? A gente tem vários vídeos, podcasts aqui, cursos, né, que a gente fala muito de comunicação, mas comunicação até, qual que é o maior medo da humanidade? É a comunicação, é falar em público. Ah, é medo da morte? Não. É medo de altura? Não. É medo de aranha? Não. É medo de ficar sozinha? Não. É medo de falar em público. Então, assim, por que a maioria das pessoas não está tendo resultados na sua vida profissional também? Talvez você esteja procurando até novos sinais, né, novos canais, novos treinamentos, cursos sobre isso. É a comunicação. A comunicação não é bem desenvolvida. Né? Então você não consegue se expressar, você não consegue falar. Isso é muito natural do ano astrológico de Mercúrio. E tem os extremos. Tem os extremos também. É uma pessoa que não consegue se comunicar, mas é a pessoa que se comunica demais. Né? E aqui eu não estou tratando em relação à qualidade da comunicação, que é a qualidade da informação. Lembra sempre, existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Guarda isso. Tá? Informação, conhecimento e sabedoria. Tá? Uma pessoa que tem informação, talvez ela não passe conhecimento. Tá? Uma pessoa que tem informação, conhecimento e sabedoria, essa é uma pessoa para você expandir. Isso é o conceito da maestria. Essa pessoa nunca vai te limitar. Entendeu? Porque ela não está limitada. Por isso que tá. Muito cuidado com os mentoras que você está buscando, né? Porque o grande lance se trata disso. Você não se converter por causa dele ou dela, mas você ser quem você é muito mais por causa de você, tá? Tô vendo aqui até a Beth colocou, ó, eu tenho medo de falar em público, de gravar vídeos, né? Eu também tinha, né? E é engraçado porque na minha história de vida, eu fui até banguela nos 20 anos de idade, né? Então, eu digo, e basicamente, eu tinha autoestima baixa, eu era extremamente tímido, introvertido, tive muita dificuldade até em relacionamento amoroso, sempre fui uma pessoa que não conseguia expressar os sentimentos, e eu digo isso porque aquela coisa, se eu consigo, se você consegue, mas ao mesmo tempo eu conheço muitas pessoas que superaram esse medo. Porque não se trata de um medo, se trata de uma limitação. Né? Eu falo assim, é irrelevante se você tem medo de falar em público, você tem que falar, de qualquer maneira. Né? Até mesmo uma pessoa que é surda, muda, ou mesmo cega, ela se expressa muito bem. Né? E porque ela consegue entender os sinais. E é interessante aprender com um cego, um surdo, mudo. É interessante. Você percebe, caramba, é tão simples a comunicação e a gente que fala, que tem, né, condições. É a mesma coisa quando a gente vai ver por que os atletas, numa Paralimpíada, eles conseguem ter melhores resultados que um atleta. Né?
é um atleta que não tem uma deficiência, vamos dizer. É interessante porque a capacidade mental de um atleta paralímpico, ela é suprafísico. Ou seja, é como se fosse um metafísico. Então, ele, além de superar o físico, ele tem que superar a si mesmo mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, muito mais. Então, por causa dessa perspectiva, ela ou ele conseguem o quê? Transcender a própria carne, a própria matéria. E por isso que eu falo para você, isso é interessante porque não se trata se você sabe se comunicar ou não, mas do que você vai fazer daqui para frente. E o ano de Mercúrio é isso. Você está notando, né, nas redes sociais, pessoas brigando entre si. E ano eleitoral é muito isso, né? A pessoa brigando, isso, é aquilo, né? Esse é o correto, esse é o não. E eu sempre falo para vocês, pessoal, muito cuidado com religião, política. Eu não estou falando para não discutir, não é nesse sentido, né? Porque é aquele velho mantra, respeito, mas eu não concordo, né? Você pode até assumir uma posição, tal, mas o grande lance não se trata de posição. Se trata de você entender o governo oculto, a matrix mental, por que a humanidade sempre está dividida, né? E tem um interesse por trás, como eu sempre falo para vocês. Muito cuidado, porque senão você vai ser massa de manobra. O pessoal acha que não é massa de manobra de alguém, mas é. De uma situação? Sim. Muito cuidado, tá? Eu sempre falo isso para vocês. E o grande lance, por quê que está acontecendo isso? Né? Nas redes sociais, brigando, ou mesmo discutindo à toa, né? Muitas vezes é o que a gente poderia falar como desnecessário. Porque Hermes, pessoal, Hermes por exemplo, o deus grego, né? O deus grego da comunicação. E os romanos, quando eles, como fala, invadiram, não invadiram, porque eles já estavam lá, né? Mas quando eles falaram, vamos assumir essa região que a gente entende hoje como Grécia, porque a Grécia não existe, tá? Naquela época, na verdade, eram as cidades-estados. Então tinha Atenas, que era uma. O que é o conceito de cidade-estado? Uma cidade-estado é como hoje o Principado de Mônaco, né? Mônaco. Você deve lembrar da Fórmula 1, Mônaco, né? Aquela cidade bonita, cheia de carro importado, Senna, o Ayrton Senna, né? Ganhou várias corridas lá. Mônaco é só uma cidade, mas também um país. Tá? Então, um exemplo aqui que passou pela minha cabeça, mais fácil de você entender, é Mônaco. A mesma coisa é o que naquela época, né? Então, na Grécia. Então, não existia a Grécia. Os romanos eles já tinham uma influência nas cidades, estados de Atenas, Esparta. Você vai ter, por exemplo, como chama? Enfim, várias cidades de lá. Agora me perdi aqui no raciocínio. Mas tinham várias, né, cidades, inclusive Troia, né, também ali, também que vai ter uma influência, que o pessoal fala da Guerra de Troia, né, entre outras cidades. E basicamente o que vai acontecer, os romanos vão chegar numa parte que vão falar, vamos assumir tudo aqui, ao invés de deixar eles pagando imposto só pra gente. E aí eles vão aprender sobre a mitologia grega, e eles vão gostar bastante. Os romanos eles eram muito abertos, né? Eles eram muito abertos em relação ao panteão, né? O panteão eu não vou nem dizer religioso, porque talvez é difícil descrever, porque a palavra religião da etimologia vem de religare, né? Religar qualquer coisa com alguma coisa, né? Não significa Deus, não tem a ver com nada disso. O espírito, não, mediunidade, não tem nada a ver, né? O pessoal deturpou ao longo de milênios aí a origem das palavras como elas são, não como aquilo que você acha. Pouco importa o que você acha, o que você interpreta. A palavra é isso aí, acabou. O que acontece hoje é que as pessoas elas interpretam coisas que nem sabem, sem se basear naquilo que foi dado origem, ou seja, você não honra os seus antepassados, você cospe no prato deles ou delas, fala que você protege eles, mas na verdade você está só destruindo, entendeu? Não faz sentido, né? E o grande... Por que eu estou falando de tudo isso? Porque os romanos eles vão o quê? Mudar os nomes dos deuses. E aí, no caso, eles vão dar o nome de Hermes, vão trocar para Mercúrio, né? O deus Ares para Marte, né? O planeta Marte, vem de Ares, deus da guerra. Por exemplo, vão mudar ali Afrodite, né? Vai ser Vênus. Enfim, né? E assim por diante. E aí, eu quero sempre falar, porque é muito bonito, pessoal, quando você começa a estudar a humanidade, a beleza da vida, como nós somos, né? É muito mais criação que destruição. Desliga a sua televisão, para de ver rede social que não agrega para você. Para de se enfiar em discussão à toa. Você vai brigar com uma pessoa que você nem conhece. E as pessoas gostam. Por que você gosta também, né? Deixa pra lá, let it go mesmo, entendeu? Let it go, deixa aí, né? E nesse caso, pessoal,
tem a ver com o que? O Hermes, né? Que vai virar Mercúrio na mitologia romana. E Hermes, ele tinha umas anteninhas assim, né? Seria como se fosse um super-herói, aí o Flash, né? O Flash lá, né, que corre rápido lá, que ele vai ter como se fosse um raio aqui, né? O Hermes também tinha umas asas e asas nos pés. E ele tinha o caduceus, né? Nossa, esse é um símbolo aí, no caso, esotérico, oculto, sim. O caduceus tem a ver com Hermes Trismegistus, né? Que basicamente o pessoal chama, né? Então ele viveu na Grécia. Não, na verdade, existiu não como a gente descreve. É como se fosse um telefone sem fio. Sabe o telefone sem fio? Que a pessoa conta uma coisa e chega lá na ponta, não era nada disso. Sabe o telefone sem fio? Né, que você brincou, né? É tão legal, né? Stop, né? Que você vai marcando essas coisas que são simples, que tem que ser ensinado para as crianças, essa juventude, essa adolescência, né? Que é coisa saudável, né? A gente pensar, usar o raciocínio. E aí, no caso, chegou lá, não, então é assim, né? Porque ele viveu lá. Não necessariamente foi desse jeito, né? Mas aí, no caso, tem a ver com Tote, né, o deus do Egito, tem a ver com Atlântida, que veio antes do Egito, né? Muitos atlantes conseguiram fugir do dilúvio e foram para o Egito, né? Também a Suméria, naquele momento, estava com os Anunnakis. O Mu, né, foi destruída também no Pacífico. Lemúria, ali no que nós conhecemos como o Oceano Índico. Então, enfim, várias civilizações que aconteceram. Logicamente que vieram antes deles, né, antes dos cataclismas, até mesmo da supernova de Vega, que alterou, né, a Lua, que alterou. A gente tem um planeta, não sei se você sabia, mas entre Marte, né, e Júpiter, que era um planeta ali, mas foi destruído, ou é um cinturão de asteroides. Enfim, tem muita coisa bacana. E quanto mais você estuda, mais você quer aprender. E Hermes, no caso, voltando, né, eu abro parênteses, fecho e volto. Hermes tinha esse conceito que ele tinha o caduceus, né, de saúde, né, aquela coisa, para ajudar a humanidade. Então ele era um mensageiro dos deuses. Ele ia para o Monte Olimpo, pegar as mensagens dos deuses e trazer para a humanidade, para os homens e mulheres aí, para você saber o que tem que ser feito a partir de Zeus, né, Poseidon, Hades, né? Então assim, ele trazia o que os deuses falavam para você fazer. Só que aí entra o porém, por isso que eu estou trazendo isso aí em relação ao que a gente está vivenciando o Hermes, meu amigo, minha amiga, também é o espertinho, porque ele é rápido, né? Então, assim, ele também era conhecido como ladrão, né? E por ser conhecido como ladrão, ele também pregava peças para as pessoas, né? Esse é o conceito da mitologia, tá? E por que eu estou querendo dizer isso? Muitas vezes a sua comunicação tá assim. Você tem uma ótima comunicação, super, né, evoluída. Estou conectada com o meu eu superior. Eu sou, como que é? Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Eu sou uma pessoa, Diego, transcendente, né? Uau, né? Só que ao mesmo tempo, seu filho da mãe boa, né? Então, assim, na hora do vamos ver, meu amigo, minha amiga, você não é tão assim, santinha, transcendente, não, né? E, Diego, mas então a gente vai ter que ser santo? Não, não estou dizendo isso. Ninguém é santo. Inclusive, histórias de santo aí, meu amigo, passou por um copywriting aí melhor que a da Marvel ou da Disney, né? Para apagar todo o passado aí que a pessoa, ou ele, ou ela tiveram, né? O conceito de santidade, inclusive, é completamente deturpado, né? Se você acredita, pessoal, como eu falo, eu respeito, mas não concordo, né? Porque nenhuma história, na verdade, se trata do jeito que contaram para você, né? Até mesmo a história da humanidade, ela é deturpada muito, né? Basicamente, quem conta a história é quem vence a batalha, não quem perdeu. Então a gente tem uma perda aí histórica gigantesca dos fatos, né? Os fatos históricos. Não aquilo que você acha. Pouco importa o que você acha, pouco importa o que eu acho. O que a gente tem que falar aconteceu isso e acabou. Entendeu? É isso. Então, a comunicação não é bem desenvolvida ao segundo aspecto. Cuidado, você pode tendo uma comunicação muito boa, como também muito ruim. E o terceiro aspecto, né, basicamente, se você tiver perguntas, pessoal, mesmo comentários, eu vou comentar no final da live, tá? Você pode deixar aqui no balãozinho. O terceiro aspecto, né, por que 97% das pessoas da população mundial não está tendo resultados, ou poucos resultados, tem a ver com empatia, né? E aí também narra o conceito da comunicação, mas aí eu vou focar, né, do conceito da empatia. Empatia, na verdade, não é simpatia e não é antipatia, né? Empatia, na verdade, às vezes você se colocar na posição do outro, entender o outro, né? Tanto faz, né? Vai dar na mesma. O lance todo se nós todos somos um, eu entendo a sua dor.
você entende a minha. Só que ao mesmo tempo, você não é sua dor. E você não é só sou eu. Você é o que? O todo. Mas também você não é o todo. Você é o nada. Então, poucas pessoas, elas ultrapassam os níveis, vamos dizer, né, as camadas do que você entende de quem você é. Então, quando a pessoa fala, eu sou, né? Talvez você tenha um eu sou limitado. Porque, na verdade, imagina assim, você não ter nada, você não ter posses, você não ter dinheiro, você não ser quem você é e ainda você ser feliz, alegre, próspera, rica com tudo isso. A materialidade é importante, mas ao mesmo tempo ela também não é. O físico é importante, mas também não é. O lance todo de, por exemplo, nesse instante de tempo e espaço, você está aqui comigo na terceira dimensão, magnífica, onde você pode ter experiências. Mas imagina que isso, na verdade, é o que você tem que vivenciar aqui, né? Até no planeta, né? Aqui. Mas isso não é o fim. Né? Ah, Diego, então você está querendo me dizer que minha vida vai ser depois da morte? Não existe morte. Ah, Diego, então você quer dizer para mim que na verdade vai ser depois da minha próxima encarnação? Não existe encarnação. Ah, Diego, você está querendo me dizer que na verdade vai ser na minha reencarnação? Não existe reencarnação. Né? Aí o que eu estou falando o quê? Basicamente, são conceitos. Se você confia ou acredita, vai na sua. Na Alquimia da Mente, a gente tem a nossa metodologia, como eu sempre falo para vocês. Mas uma coisa que a gente nunca faz e nunca fez ou nunca vai fazer é entender as coisas apenas com uma perspectiva. Porque senão, se nós entendemos apenas a vida como uma perspectiva, a sua vida como uma perspectiva, o que eu estou me tornando e o que você está se tornando? Limitada, escassa, sem recursos, uma pessoa pobre, uma pessoa que na verdade acredita que isso é o fim. Que não existe o mais ou não existiu o mais, ou que não existe o mais. Por isso que tá, quando a gente vai nessa perspectiva, por isso que 97% das pessoas ainda querem continuar com o entendimento que tudo é físico, que tudo é material, que a ciência que nós temos, né, de 300 anos, é a maior ciência que nós temos, né, que na verdade não é. E a gente sabe disso, tem provas. Não faltam provas físicas, até se você. Aquela pessoa Tomé, né? Eu só acredito vendo. Vai num sítio arqueológico, vai procurar vários cientistas, pesquisadores sobre qualquer linha de estudo. Não é só sobre uma. Qualquer uma. Você pode ir na genética, na física, na astrologia, na astronomia, você pode procurar na geologia, né? É só você procurar a informação certa, o conhecimento certo, a sabedoria certa. Porque o que nós vemos hoje, e está acontecendo muito com o Mercúrio, é as pessoas procurando qualquer coisa. Como eu falei, é uma população TikTok. O que a gente está vivenciando é uma população 97% TikTok. O que é uma população TikTok? 15 minutos, 15 segundos basta. Eu vi um vídeo de 15 segundos, eu sou o maior expert. Eu estudei um livro por 15 segundos e eu sou o maior especialista naquela área. Eu posso falar de tudo. Né? Eu tive um relacionamento de 15 segundos e agora eu sou o maior especialista em relacionamentos. Né? Eu li um livro de prosperidade, eu fiz um curso de prosperidade, eu sou a pessoa mais de 15 segundos e eu sou a pessoa mais próspera do mundo. Né? Não é assim que funciona, não é assim que funcionou e não é assim que vai funcionar. O que a gente ensina sempre aqui na Alquimia da Mente é algo atemporal. Você pode ouvir, você pode assistir esse vídeo independente de onde você estiver, porque eu não estou gravando para você, eu não estou assistindo para você, eu não estou ouvindo por você agora. Esse vídeo, esse áudio, esse texto, da forma que você estiver consumindo esse conteúdo, ele vai servir 1 bilhão de anos para trás do que você considera como passado didaticamente, como a 1 bilhão, 2 bilhões, 3 trilhões para o futuro. A lei natural, ela é irrevogável, imutável. Quando você conhece pessoas que também conhecem a lei natural, que tudo é, né? Ela não vai ser ou foi, ela é. Quanto mais você conseguir dominar isso, né? E a gente ensina isso nos nossos cursos, treinamentos, mentorias, até o melhor curso para você se aprofundar é a Academia da Alquimia da Mente, né? Se você quiser se aprofundar. Fica a dica. Porque a partir disso você vai se aprofundando dentro de você, você vai conhecendo que você é um ser limitado demais. Entendeu? Os seus resultados, eles não estão aparecendo ou estão aparecendo pouco porque você está se limitando todo dia, um pouquinho. E como qualquer tijolo que você coloca ali no seu muro,
Se você colocar um tijolo por dia de dificuldades, num ano você tem 365 novos tijolos de problema. Você criou uma parede entre você e o seu objetivo. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas, ao invés de procurar ou criar soluções, estão criando problemas, e pode ser o seu caso. Você é uma pessoa que nasceu para criar problema, não para resolver problema. Já parou para pensar nisso? Será que você nasceu para criar problema? Será que você não está no trabalho errado? Será que você não está na função errada? Porque você não nasceu para criar problema, você nasceu para resolver. Todo mundo nasceu para resolver problema. E tem muita gente, aliás, tem pouca gente que ainda domina a humanidade, que a gente chama de governo oculto, velha ordem mundial, nova ordem mundial, que sempre cria os mesmos problemas, da mesma perspectiva, e a grande maioria cai. E aí entra isso que eu estou falando para você. Por que 97% ainda não tem resultado? Porque não quer dar o próximo passo. E o meu objetivo aqui com você é muito maior, mas eu sei que no fundo, a grande maioria não vai ouvir. Como não ouviu outros mestres, mestras, não vai me ouvir também. E a felicidade está nisso. A felicidade está em entender que ninguém muda ninguém, mas você pode fazer sua parte. Não é porque você sabe que as pessoas não vão mudar por causa de você que você tem que parar de fazer o que você tem que fazer. Isso é conveniente. Conveniência não ganha partida. Conveniência não ganha vida. Comodismo, né, por exemplo, você ficar parada falando, mas os outros não vão me ouvir, isso não é de uma pessoa forte, viva, espiritualizada, uma pessoa que se diz transcendente. Você não tem que esperar nada de ninguém, meu amigo, minha amiga. Nunca espere nada, nem de banco, nem de gerente de banco, nem de família, nem de namorado, namorada, marido, esposa, nem do seu filho, da sua filha. Nunca espere nada de ninguém. Se você estiver esperando alguma coisa do universo, da vida, né, de alguém para mudar a tua vida, você está no lugar errado, vivendo a vida errada, fazendo coisa errada. Você ainda está sendo limitado. Meu amigo, minha amiga, ninguém é obrigado a te fazer feliz. Ninguém é obrigado a te dar dinheiro. Ninguém é obrigado, por exemplo, a fazer o que você tem que fazer por você. Quiçá você ouça alguma coisa, ou mesmo você veja alguma coisa daquilo que eu estou expressando aqui para você. Porque se eu estou falando isso agora para você, é porque faz sentido. Tem um fundamento. E eu sei disso porque são mais de 70 países. Não é só um país, meu amigo, que está ouvindo, ou mesmo tem aluno nosso. São mais de 70 países, é muita gente. São milhões de pessoas que estão também querendo uma mudança. Você pode não ouvir, né? Que nem o macaquinho, né? Você pode não ouvir, você pode não ver, você pode não falar. Mas no fundo, você não tem como... Guarda essa, anota essa frase que eu vou falar. Não tem como calar a boca da sua essência. Vou repetir 3 vezes. Não tem como calar a boca da sua essência. Não tem como calar a boca da tua essência. A tua essência, quem você é de verdade, que não é e também não é, né? Então ela é os dois. É o todo, mas não é nada. E é interessante quando a gente vai nessa abordagem mais profunda. Você entende que, na verdade, que eu estou sentindo isso, Diego. Eu estou sentindo a mesma coisa que você está me falando, mas eu não sei me expressar, eu não sei vivenciar isso, eu tenho dificuldade. Né? E é normal. E é normal. Só que o lance do normal está em... E aí? O que você vai fazer? Vai continuar no problema? Vai continuar, às vezes, procurando só de galho em galho? Ou você vai querer se aprofundar com alguém? Né? Eu sempre falo isso, porque é engraçado, porque tem gente que reclama, né? Quando a gente divulga os cursos, as mentorias, treinamentos. E daí? A gente faz isso há 15 anos. 90% do nosso conteúdo é gratuito. E você que está desse lado aí, você que está, eu estou te vendo, eu estou te escutando, eu sei onde você está, eu estou vendo até quem que está do seu lado aí. Se você estiver sozinho, eu sei que você está sozinho. Você trabalha de graça? Você, você que está aí, você trabalha de graça? Hã? Você trabalha de graça? É a pergunta. Você trabalha de graça? Você vai dizer, não. A gente trabalha de graça. 90% do nosso tempo é grátis. Eu não recebo nada. A empresa aqui não recebe nada. Mas tem imposto para pagar, salário para pagar, e a gente não para. 15 anos fazendo isso.
E é isso que a gente vai continuar fazendo nessa realidade, nessa existência. Fazendo a maior parte do nosso trabalho gratuito. E agora, quando a gente cobra, porque é normal, porque a gente tem o quê? Ter lucro, é uma empresa. Né? A pessoa reclama. Ingratidão. Né? Aí conceitos. Frequência vibracional baixa. Né? Infelicidade, tristeza que não está em mim, está em você. Você é um espelho meu. Né? Olha que interessante. E você está vendo isso exacerbadamente nesse ano de Mercúrio. Pessoas ingratas reclamando quando elas têm tudo. Pessoas que têm pessoas cuidando dela e reclamam disso. Você está vendo que isso está acontecendo. Né? Pessoas que não estão dando valor à vida, pessoal. Ao emprego. Mesmo ao salário. Pode ser pouco. A sua renda, remuneração, a forma que você quer chamar. Mas se você não dá valor, ninguém vai dar valor. Né? Isso aí, ó, o universo é assim, pessoal. Ele não tá nem aí, ou ela não tá nem aí, né? Como é, não tá nem aí. A vida vai continuar, o universo vai continuar com você ou sem você. O grande lance tá, aproveita essa oportunidade, não deixa passar não. Um segundo que você reclama, isso mudou muito na Tailândia, 2014, né? Eu nunca esqueço disso, eu sempre conto pra vocês. Eu tava lá no hostel, né? Eu tava lá com meu amigo. Eu tava lá meio desanimado aquele dia, eu lembro, e pegou um mentor meu do Canadá, apareceu para mim uma mensagem e falou: um segundo que você perde reclamando da vida, reclamando de alguém, você perdeu um segundo da sua vida para agradecer. Né? E tudo é matemático. Como que você está vivendo a sua vida? Se você não dá valor a esse instante que você tem aqui comigo, fazendo outras coisas, ao invés de você se aprofundar, porque às vezes o que eu estou fazendo aqui é um chamado, mais um chamado de pessoas que estão te chamando para você tomar rumo na tua vida. E pode ser que você não escute esse chamado. Tudo bem. A gente não vai virar inimigo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você sabe que no fundo, já passou da hora de você fazer alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Agora é o momento das perguntas. E lógico, das respostas. Eu vou responder aqui se tiver alguma pergunta. Deixa eu até ver aqui, voltar um pouco. Eu vi que acho que a Suzete escreveu alguma coisa. Deixa eu só tomar meu chá aqui. Suzete colocou aqui. Eu brinquei muito de stop, né? Eu também, eu brinco. É muito legal, né? Stop aí. Usar sua massa visceral, não, a cerebral, né? A massa cinzenta aí para pensar, né? Você ter raciocínio lógico, mente logos, né? E tem gente que tá louco aí para passar para o computador, né? Na inteligência artificial. Que interessante, né? Quando adulta, com a filhada de minha mãe. Hoje é uma advogada e professora bombando nas redes sociais, tá vendo? Olha que legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, o Diego aqui, meu xará, alquimista, tá todo mitológico hoje. Ah, que legal. Obrigado, querido. A Beth, verdade. A Beth tinha colocado aqui no medo de falar em público, né? Acho que é isso. De perguntas, acho que passou. Opa, cliquei no botão errado aqui. Pessoal, alguma pergunta aí que vocês querem fazer? Acho que, pelo menos que eu tô vendo aqui no balãozinho, não tem nenhuma. Se você tiver, aproveita que eu vou tomar meu último gole aqui de chá. Se tiver alguma aí, deixa agora que eu vou responder aqui as perguntas, tá? Ou a mesma pergunta saideira. Ó, aqui apareceu. Vamos lá. Ótima pergunta. Diegão, obrigado, viu? Ó, deixei até um pouquinho mais de chá para responder a próxima pergunta aí. O Diego perguntou aqui pra gente, pessoal, meu xará. Você acha que podemos fazer mais de um negócio ao mesmo tempo ou focar energia em uma coisa só? E eu acho essa pergunta bastante interessante e muito importante hoje. Não só porque, né, tivemos aí um instante de tempo e espaço parado, né, onde as pessoas também apoiaram isso, que foi o que aconteceu, né, alguns anos atrás, e acharam normal, na verdade, parar tudo. Né? Hoje a gente paga as consequências, porque o universo é isso, é movimento. Se a gente para, alguma coisa acontece, né? O que está acontecendo agora. Né? Então, inflação, aumento de preço, né? Tem um motivo. Né? A inflação teve um motivo, né? Dando dinheiro, imprimindo dinheiro, logicamente que ia ter inflação. Só que as pessoas estão nem aí, né? Recessão, né? Estão nem aí, né? O que importa, na verdade, é o momento agora, né? O curto prazo, não pensa no longo prazo. Então, vamos lá. Então mudou as relações de trabalho. Né? Então hoje tem mais oportunidades
E eu digo isso não só em termos de onde você está. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Grécia, você pode estar no Canadá, você pode estar na China, você pode estar, sei lá, em Auckland, né, lá na Nova Zelândia. Eu sempre apoio, eu sempre falo para vocês, sempre expandam em todas as áreas, né? Eu sou um polímata e eu falo de muitos polímatas ao longo da história da humanidade. Tem um mentor meu que chama Robert Edward Grant, né? Ele é um polímata também. O que é um polímata? Ele faz várias coisas ao mesmo tempo, estuda várias ciências ao mesmo tempo. Então, numerologia, astrologia, arquitetura, você vai ter literatura, gramática, é o que nós chamamos no ocultismo, né, na Academia da Alquimia da Mente também, de trivium e quadrivium, né? Que aí não é o objetivo aqui, porque é muita coisa para a gente se aprofundar, mas imagine assim, se você tem que se expandir, então expanda também na parte profissional, né? Nunca, por exemplo, dependa de uma única fonte de renda, ou mesmo de um patrão ou patroa, né? Sempre expanda, porque basicamente, quando você limita a ter sempre uma fonte de renda, você está sendo limitado. Se acontecer alguma coisa com aquela única fonte de renda, você está, né? Você sabe o que eu vou falar. Mas aí que está o lance. Por que você só foca numa coisa só? Né? A pergunta mais importante é por que na verdade, você é treinado lá quando você é criança a pensar que você vai ter uma profissão? Né? Isso aí já matou mais gente do que guerras no mundo. Né? Limitação em relação a quem você vai ser. É engraçado, eu vou ser médica, eu vou ser advogado, eu vou ser astronauta, jogador de futebol, né? O pessoal coloca. Cara, tem tanta possibilidade que você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por que você vai focar numa profissão? Você acha que nasceu para ter uma profissão só? O que você diria para mim? Você acha? Você considera 100% de certeza que você nasceu para ser uma pessoa só? Entendeu? E isso eu sempre falo para as pessoas. Então, procure várias fontes de renda, faça várias coisas ao mesmo tempo, tenha negócio, sim, sempre expanda. Eu sempre falo isso para todos os alunos, alunas, nunca parem numa coisa só. A gente tem muitos negócios e a gente sempre fala para as pessoas, sempre expandam. Né? E uma coisa, você não precisa falar para ninguém, tá? Você não precisa ficar falando para ninguém que você, na verdade, está fazendo um monte de coisa. Tá? Aqui não é batalha de ego, tá, pessoal? Não é batalha de ego. Ninguém precisa saber do que você está fazendo. Né? Eu estou dizendo no sentido que você querer se mostrar, ostentar, né? Você tem obrigações legais, jurídicas das empresas, CNPJ, às vezes você trabalha no exterior, sim, né? Você vai cumprir tudo isso, mas ninguém vai precisar saber o que você tem que fazer, né? E nunca peça permissão ou mesmo opinião alheia para você tomar essa decisão, tá? Uma coisa importante. Senão você também vai continuar sendo controlado por outras pessoas, tá? Vou fechar aqui. Obrigado, Vidiogão. Aí ele escreveu aqui, obrigado. Estava precisando dessa resposta. Muitos dizem a gente focar em uma coisa só. Hoje ainda sou CLT, mas já estou sendo um massoterapeuta. Estou querendo aprender. Beleza, é isso aí. Toca o barco que é isso que vai dar certo. Pessoal, já passamos do tempo aqui. Obrigado, viu, Diego? E é um tema interessante aí, a gente pode até gravar vídeos, né, para o podcast sobre isso. Pessoal, quero agradecer de coração aqui meu nome, em nome de toda a nossa equipe aqui, da Mangabeira Academy, pela sua presença. Você que está escutando, ouvindo, assistindo nossa reprise, nosso replay, aproveita para participar ao vivo. A nossa live semanal acontece todo sábado no Instagram, né? Procura lá Diego Mangabeira. E fora isso, se você quer se aprofundar mais, né, nos conceitos que nós trabalhamos aqui rapidamente, você pode entrar nos nossos cursos e treinamentos. Né? Você pode acessar diegomangabeira.com.br, vai ter lá /cursos, né? Você vai entender. E para quem, na verdade, quer saber mais sobre a Academia da Alquimia da Mente, só entrar no site, né? Você digita no Google aí, no seu celular, né? Lógico, a maior parte das pessoas usa celular, academiadaalquimiadamente.com.br, tá? E aí você vai conhecer o que tem dentro e aí se cadastrar na lista de espera e a gente, vendo o seu perfil, se faz sentido, a gente vai conversar com você, tá bom? Um beijão. Um abraço para vocês, desejo um dia de muita luz e prosperidade. Pessoal, gratidão, adorei estar aqui com a sua presença e logicamente que a gente vai continuando a falar. Para os alquimistas da mente aí que estão da academia, agora a gente vai lá para o nosso checkpoint, tá bom? Nosso canal fechado do Telegram. Até mais, gente!